Olá, boa noite. Já é tão difícil enfrentar a estrutura da saúde no nosso país que um pouquinho de atenção a mais de quem presta atendimento nos postos de saúde e nos hospitais pode fazer toda a diferença na recuperação dos pacientes. Até super-herói, forte do jeito que é, se sensibiliza com os cuidados e o carinho das equipes. Alegria estampada no sorriso das crianças. Homem de Ferro. O que ele está fazendo aqui? Visitar. Mas os adultos também adoraram a visita. Oh, menina, eu fiquei contente, mas mais contente ainda eu vou ficar amanhã quando eu mostrar para os meus netos o que eu vi aqui. Eu acho bonito, eu gosto de assistir, toda a vida eu gostei desse desenho, né? Então eu gosto, então eu sei diferente, né? Esse Homem de Ferro já esteve numa dessas macas. Por conta de uma meningite em 2013, Carlos passou pelo CTI e ficou internado por mais de um mês no Hospital de Lomberens e voltou por um motivo especial. Se eu estou aqui hoje prestando esse serviço de voluntário aqui hoje, graças aos médicos, graças a Deus e a todos que oraram por mim. E assim, é muito gratificante estar podendo voltar com saúde, trazendo alegria para quem está precisando hoje. Muitos podem se espantar ao ouvir elogios em vez das tão comuns reclamações ao serviço de saúde pública. Um motivo está na chamada humanização. Ele visa justamente o que a palavra já diz, né? Que é dar um atendimento individualizado dentro daquelas necessidades que a equipe consegue identificar no paciente. Por exemplo, em conversas, uma equipe multidisciplinar pode identificar outras necessidades dos pacientes, como a de um nutricionista, um fisioterapeuta ou um psicólogo, e assim melhorar o processo de recuperação, que pode se tornar mais completo e até mais rápido. Segundo a gerente do hospital, apesar das dificuldades enfrentadas por quem atende pelo SUS, a humanização tem sido positiva, com a equipe mais qualificada e envolvida. E o objetivo é incluir todos nesse trabalho, desde os profissionais da limpeza e da copa até enfermeiros e médicos. A diferença esperada é que haja uma recuperação em um tempo mais breve e uma recuperação mais integral possível. Embora nós não sejamos um hospital de reabilitação, mas tudo que couber dentro do período que o paciente precisa de intervenção, ele é feito. Dá remédio na hora, almoço, janta, tudo na hora. Trata a gente bem, com carinho. O bom atendimento te recupera. Se a pessoa chega sorrindo, te recebeu, você fica feliz. Pelo menos 5 bandidos fortemente armados explodiram 2 caixas eletrônicos em Raposos, na Grande BH. Sabe onde os equipamentos ficavam? Na sede da prefeitura. E como se não bastasse, os ladrões atiraram ainda contra o pelotão da Polícia Militar. A cidade parou para acompanhar os estragos na prefeitura. As cenas são de muita violência. As dinamites explodiram o caixa do Banco do Brasil, que ficava de frente para a rua. Informações extraoficiais dão conta de que o equipamento havia sido abastecido nesta quinta-feira para o pagamento dos servidores. Quase tudo foi destruído, inclusive várias paredes da prefeitura. Além deste caixa aqui do Banco do Brasil, os assaltantes explodiram um outro que fica aqui dentro da prefeitura. Olha ali o equipamento, todo danificado. O teto também cedeu. E segundo a polícia, deste caixa aqui não foi levado dinheiro. Esta é a sala de recursos humanos e a gente vê que tudo que estava lá nos fundos, por causa da explosão, por causa do impacto, veio aqui para frente, foi empurrado. Aqui é a sala do controle interno da prefeitura e pela janela dá para a gente ver a parte de trás deste espaço onde ficava o caixa eletrônico. A parede está toda tombada aqui para trás. Moradores disseram que foram 3 explosões. Acordou na hora? Acordei na hora. Parecia o quê? Danado, deu um barulho feio aí, sei lá. Parece que veio de cima assim, estava caindo em cima da casa. A casa estava caindo. Segundo a polícia, os assaltantes estavam em 2 carros. Eram pelo menos 5 bandidos. E para evitar que os militares viessem aqui para perto da prefeitura, os criminosos dispararam várias vezes contra o pelotão da PM. Por este vídeo dá para ouvir vários tiros. Segundo a polícia, a suspeita é de que este carro seja dos criminosos. A gente fica meio assustado um pouco, né? Isso aí deve ser gente de fora, né? Mais certo, né? Até agora, ninguém foi preso.
E gente de fora, como disse aí o morador de Raposos, pode ter sido responsável pelo ataque a 3 agências de Bambuí, no centro-oeste do estado, durante a madrugada. Um posto dos Correios também foi alvo dos bandidos, que partiram para cima dos policiais militares. Segundo a Polícia Militar, 3 policiais atendiam a uma ocorrência de lesão corporal aqui mesmo na praça, quando pelo menos 12 homens fortemente armados chegaram em 2 caminhonetes. Os bandidos atiraram várias vezes contra os militares que se esconderam. Por sorte, ninguém ficou ferido. Começou-se a haver esses disparos contra os militares, vindo um deles a se abrigar, atrás da viatura, onde essa foi alvejada com vários tiros. Os bandidos explodiram caixas eletrônicos no Itaú, Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal e ainda arrombaram os Correios. Todas as agências ficam no entorno desta praça, no centro de Bambuí. Verificamos que uma caminhonete Hilux com a placa de Franca teria sido abandonada. Após a gente ter a certeza da segurança do local, fizemos a consulta do veículo e verificamos que se tratava de um veículo produto de roubo na cidade de Franca, estado de São Paulo. A segunda caminhonete, uma L200, cor branca, também produto de crime, foi encontrada a uns 30 quilômetros numa vicinal. Acredito que outros veículos também estariam nesse comboio aí com cidadãos infratores que oportunizaram a fuga de todos. Os policiais recolheram grande quantidade de cápsulas de escopeta calibre 12. Durante o registro da ocorrência, um jovem foi preso com envelopes de depósitos da Caixa Econômica Federal. Depois apuramos que não eram envelopes com nenhum valor, nenhum dinheiro, mas ele tentou ser oportunista da situação e sair com esses bens pertencentes à agência. Foi flagrado e tido voz de prisão pelo furto tentado. Os moradores da cidade, que tem cerca de 25 mil habitantes, estão com medo. Fica até com medo de sair de casa. Estourar 4 bancos. Assusta? Assusta. Lembra do roubo dos instrumentos musicais da Orquestra Filarmônica de Ouro Preto? Pois é, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos. Todos os equipamentos foram recuperados. O material está avaliado em R$500 mil. Os 2 homens foram presos após uma investigação rápida da Polícia Civil. Eles são apontados como integrantes da quadrilha que roubou equipamentos de um estúdio no bairro União, em BH, onde estava sendo gravado o novo CD da Orquestra Filarmônica de Ouro Preto. Mas preferiram não falar sobre o crime. O Wesley Soares Silva, de 31 anos, o outro suspeito é César Henrique de Aguiar, de 29 anos. Ele tem passagem por tráfico, roubo e receptação de mercadorias roubadas. E, segundo a polícia, foi reconhecido pelas vítimas. Dos 30 participantes da orquestra, 13 estavam na porta do estúdio quando os criminosos chegaram. Este homem conta que eles estavam armados. O primeiro a ser abordado foi o motorista do caminhão, que foi agredido com tapa. E aí, a partir desse momento, eles foram conduzidos para dentro do estúdio, onde, a partir de então, ficaram reféns dos bandidos. Depois foram levados no baú do caminhão, né? Foram levados, circularam por volta de 2 horas dentro do baú, ali, acompanhados por 2 bandidos armados dentro do baú. Depois de descarregar os equipamentos roubados na cidade de Matozinhos, integrantes da quadrilha levaram as vítimas no caminhão-baú até a cidade de São José da Lapa. Lá, eles foram abandonados, trancados no veículo. Como saíram, eles usaram um tripé destes que foi deixado lá dentro para furar o teto do baú. Saíram por cima e acionaram a polícia. Segundo o delegado, o bando era formado por 4 homens. Um deles dirigia um carro roubado e que teve a placa clonada. O veículo foi localizado em Vespasiano. Eles deslocaram da cidade de Matozinhos e Vespasiano, 4 ladrões dentro de um veículo, vieram para Belo Horizonte com a disposição de cometer roubos. Os 2 presos relatam que transitavam na região do Minas Shopping, no bairro União, onde depararam-se com o caminhão que estava sendo carregado, a porta de uma casa aberta. Diante da oportunidade, resolveram fazer o roubo. A polícia procura agora pelos outros 2 suspeitos. Arthur James Rosa Loureiro, de 22 anos, com passagem por roubo, e Jefferson Bittencourt Pinto, de 27, com ficha criminal por homicídio, tráfico e roubo. São criminosos organizados, associados entre si, todos com passagens e registros policiais por cometimento de, inclusive, crimes violentos, além do roubo,
como homicídio, tráfico de drogas, os roubos e receptação. O sentimento agora é de um grande alívio, de muita felicidade e a sensação de que a vida, né, o show tem que continuar. O vereador Wellington Magalhães, do PTN, retornou à Câmara Municipal de Belo Horizonte depois que terminou o prazo de afastamento determinado pela Justiça. São denúncias anônimas. Então, para mim, uma denúncia anônima, onde se trata várias acusações que fala de Câmara, disso, aquilo, para mim, não existe nada disso, eu tenho certeza. O vereador foi afastado depois de denúncias envolvendo contratos de publicidade da própria Câmara Municipal. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o parlamentar fraudou licitações para desviar recursos públicos e adquirir bens em nome próprio e de laranjas. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu por tempo indeterminado o inquérito que contém as acusações contra o vereador Wellington Magalhães. O Ministério Público Estadual disse que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o caso, porque o processo está sob sigilo. Mas a defesa ela pretende demonstrar no momento oportuno que, na verdade, as bases que, vamos dizer, que sustentam a investigação, elas não se sustentam, vamos dizer assim. São premissas, com todo respeito àqueles que conduziram, equivocadas, mas que será demonstrada no momento oportuno. Imagine um homem com mais de 70 passagens pela polícia e que ainda, segundo as investigações, continuava no mundo do crime. Sabe como ele despistava as autoridades? Com um documento falso. Mas dessa vez o esquema foi descoberto. Ele foi preso suspeito de desmanchar veículos roubados na região de Venda Nova, em BH. O homem de 42 anos tem uma extensa ficha criminal. Segundo a polícia, são 74 passagens por crimes ligados ao roubo de veículos. Contra ele, também havia um mandado de prisão em aberto há 5 anos. Walter Camilo Costa já havia sido preso em fevereiro deste ano com um carro roubado e que tinha placa clonada, mas foi liberado numa audiência de custódia. Ele usava uma carteira de identificação com nome falso. E ele usava uma carteira, uma CNH, com o nome de Clemilson Ricardo Nascimento. E foi autuado em flagrante e, infelizmente, no plantão nosso não levantou-se a suspeita sobre a identidade desse elemento. Ao meu ver, houve uma falta de atenção maior. E ele acabou enganando a polícia e, sobretudo, o judiciário, porque 74 notas criminais e esse indivíduo está na rua só mesmo usando um documento falso. Desta vez, Walter foi preso em flagrante num galpão no bairro Piratininga, região de Venda Nova. No local, segundo os investigadores, 2 veículos estavam sendo desmanchados, esta Kombi e o Palio. Essas peças desses veículos roubados seriam vendidos. A gente volta já já. Abrimos o bloco com mais uma reportagem da série especial Aedes aegypti. Os casos de chikungunya, uma das doenças transmitidas pelo mosquito, preocupam a cada dia no estado, enquanto os números da dengue tiveram redução em relação aos primeiros meses do ano passado. Uma queda de quase 100%. De janeiro a março de 2016, foram 159.807 casos de dengue em Minas Gerais, enquanto nos 3 primeiros meses deste ano foram 5.560. Já na contramão da queda dos casos de dengue está o aumento de chikungunya em Minas Gerais. No ano passado, de janeiro a março, 89 pessoas tiveram a doença. No mesmo período deste ano, foram 2.243. Um aumento de 2.420%. Este infectologista diz que o aumento está relacionado à proliferação do mosquito e principalmente à imunidade baixa das pessoas. É uma doença que chegou recentemente no nosso meio. Então, nós temos a Aedes aegypti, né? Uma infestação pela Aedes aegypti disseminada e uma população altamente susceptível. Então, com isso, a tendência é nós vemos este ano, nos próximos anos, um aumento na incidência de chikungunya. Afinal, o que é a chikungunya? É uma doença infecciosa aguda, ela dá muita dor de cabeça, muita dor articular, né? Manchas pelo corpo
e um mal-estar muito grande. Na fase subaguda, a partir do 10º dia, permanecer como uma dor articular, né, que perdura às vezes por meses, né? E na fase crônica, essa dor articular pode permanecer até por anos. E o que fazer para prevenir? Combater o mosquito é fundamental. A proteção individual, usar repelente, né? Uma vez que é uma doença que nós não temos ainda vacina. Não importa a idade, nunca é tarde para aprender a lidar com o mosquito, inimigo número 1 do país. Pode ser na escola desde pequeno ou até mesmo na universidade. 400 estudantes, alunos de diversos cursos da área da saúde, se encontraram com o Conselho Municipal de Saúde da capital. Em discussão, as ações que englobam os serviços do SUS. O Aedes aegypti não foi esquecido. Esse é um dos pontos da saúde coletiva, né, da saúde pública de todas as pessoas, mais estratégico nesse momento da nossa sociedade. Apesar dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento da saúde, inclusive do nosso SUS, uma das questões que mais desafia qualquer política de saúde pública é o combate à dengue e é o combate ao Aedes aegypti. Em meio ao público, quem roubou a cena foi Dona Conceição. A personagem do grupo Mobiliza SUS é uma idosa que adora plantas. Durante o espetáculo, ela interagiu com o público e deu dicas importantes de como combater a dengue. Eu sou muito esperta, olha, eu não deixo foco do meu quintal, não. Quem tem foco no quintal é a minha vizinha. Trabalhamos com o teatro, com a dança, com a música, jogos, né, palestra. E é impressionante quando nós chegamos assim no local do evento, entendeu? A gente com personagem, como chama a atenção e como assim as pessoas conseguem captar melhor a informação. E não são só os estudantes universitários que têm aprendido mais sobre o mosquito não, viu? Nesta escola de ensino fundamental, os alunos mostram que estão afiados quando o assunto é Aedes aegypti. A direção recebeu da Secretaria de Estado de Saúde material educativo sobre a dengue. A cada semana, uma parte das turmas segue um roteiro de estudos sobre o mosquito. Yara já sabe de cor o ciclo do Aedes aegypti. Primeiro vem o ovo, depois vem a larva, a pupa e o mosquito. Aí ele vai lá e vira o mosquito. E daqui o conhecimento vai parar na roda de amigos, na vizinhança e entre os familiares. E não deixar água parada, tipo, se tiver garrafa, virar para baixo para não acumular água. Já faço tudo para já evitar. Daqui a pouco, Cidade Mineira investe em lixeiras subterrâneas e acaba com o acúmulo de sacos nas calçadas. A gente volta já. Um caminhão carregado de tijolos tombou hoje em uma rua do bairro Serra, na região centro-sul da capital. A rua ficou bloqueada por boa parte da manhã por causa do acidente e o trânsito teve que ser desviado no trecho. No meio do caminho ficou uma montanha de tijolos. O caminhão seguia para um depósito que fica naquela rua, mas ao chegar neste ponto aqui, o motorista perdeu o controle da direção. Ele ficou preso dentro da cabine por causa da posição que o veículo ficou tombado. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros vieram até o local. O motorista foi levado com ferimentos na clavícula para o Hospital João 23. Moradores contaram que não foi a primeira vez que o caminhão teve problemas para subir essa rua. É a terceira vez que ele tenta subir aqui, das outras 2 não aconteceu nada, dessa vez aconteceu isso aí. Até o menino que estava o acompanhante aí, o ajudante, falou que estava com excesso de carga. Segundo testemunhas, os 2 ajudantes do motorista saltaram da carroceria antes que houvesse a queda e não se feriram. O local onde o acidente aconteceu fica bem próximo de um hospital e de uma unidade de educação infantil. Para os moradores desse condomínio, o transtorno ainda foi maior, porque a garagem ficou bloqueada até a retirada do caminhão da rua. A cidade de Manhumirim, na Zona da Mata, encontrou um jeito de tornar a coleta de lixo mais eficaz. E o melhor, a sujeira não fica mais espalhada nas ruas. Quando eu vi essa estrutura de aço, pensei logo que fosse um bebedouro. Mas nem tudo que parece é. Tá aí uma prova. A parte de cima é uma tampa. E veja só o que as pessoas colocam aí dentro.
Tá, Boni, a estrutura é pequena e cabe poucas sacolas. Não vai dar para atender todas essas lojas que ficam aí na rua principal de Manhumirim. Negativo. A parte de cima é apenas uma das bocas da lixeira. A lixeira subterrânea funciona da seguinte maneira. Se a pessoa toma uma água de coco ou tem uma sacola pequena de lixo, o que a pessoa faz? Chega e coloca aqui por cima. Agora, se o lixo for maior, ela abre aqui e joga lá dentro. Ela tem 1,80 m de profundidade e cabe cerca de 1.000 quilos de lixo. E toda manhã atravesso a rua tranquilinha, trago meu lixo, ponho ali, feliz e satisfeita. Resolveu o problema todo, entendeu? Graças a Deus. O responsável pela instalação da lixeira no centro de Manhumirim é o secretário de obras da cidade. A ideia foi experimental, só para saber como a população reagiria à nova realidade. Depois da repercussão positiva, o município resolveu melhorar o projeto piloto e vai colocar amortecedores na tampa e instalar outras lixeiras para a coleta seletiva na cidade. Vai ser duas, um do lado do outro, comum e reciclado. Aproximadamente vai ser construído 50 lixeiras dessas no nosso município. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. Assista agora ao SBT Brasil. Nós voltamos na segunda a partir das 7h20. Um ótimo fim de semana e até lá.